Se você perguntar aos traders profissionais quem influenciou o desenvolvimento deles em relação ao trading, você encontrará muito poucas pessoas citadas com mais frequência do que Jesse Livermore. Isso é em grande parte graças à biografia escrita no livro Reminiscências de um Trader de Sucesso, de Jesse Livermore, que geralmente está no topo da lista dos livros de trading mais úteis e influentes de todos os tempos. No entanto, o que é tão fascinante sobre Jesse Livermore e o que o torna uma pessoa incrível para os traders aprenderem a polaridade dos seus sucessos é que, de um lado, você tem alguém que atingiu os mais altos níveis de sucesso no mercado financeiro, alguém que você pode utilizar como exemplo do que você pode alcançar se trabalhar duro e entender verdadeiramente a habilidade do trading e como funciona o mercado. Mas, por outro lado, você tem a mesma pessoa que também tem claros exemplos dos perigos do trading e de como as coisas podem dar terrivelmente errado se você não mantiver cautela com relação aos mercados e se permitir ser vítima da autoconfiança em sua negociação. Apesar de Livermore ter negociado há mais de um século, a sua abordagem ainda é absolutamente relevante hoje em dia. Sua abordagem ao trading traz, de muitas maneiras, o exemplo que ele estava à frente do seu tempo, e sua sabedoria, observações, em muitos casos são eternas. Essa é a sua história. Jesse Livermore nasceu em 26 de julho de 1877 em Massachusetts. Seu pai era agricultor, sua mãe, dona de casa. Jesse Livermore aprendeu a ler e escrever aos 3 anos e meio. Aos 5 anos, já estava lendo jornais financeiros. Ele frequentou a escola primária e, sem surpresa, era muito bom com os números, especialmente com cálculo mental. Na verdade, ele afirma ter concluído 3 anos de aritmética em apenas 1 ano na escola. Aos 14 anos, por insistência do seu pai, ele abandonou a escola e acabou seus estudos por ali. Seu pai, que também havia abandonado a escola aos 14 anos para se tornar agricultor, queria que Jesse o acompanhasse e dedicasse a sua vida à agricultura. No entanto, o Jesse ficou devastado com essa ideia. Ele queria continuar com seu amor pelos números, aritmética, geometria e traçar o seu próprio caminho na vida. Devido a esse desejo ardente, a sua mãe concordou em ajudá-lo a fugir de casa e mantê-lo em segredo do seu pai, que ficou enfurecido. Ela o enviou com apenas $5 no bolso, o que seria equivalente a mais ou menos $100 nos dias de hoje, e Jesse conseguiu seu primeiro emprego como garoto do giz em uma corretora chamada PaineWebber, enquanto ainda tinha apenas 14 anos. Só para vocês entenderem, pessoal, o garoto do giz era o cara que ficava escrevendo na lousa as cotações das ações durante os dias. Então ele já trabalhava no mercado financeiro com 14 anos, sendo o garoto do giz. Ele estava ali em volta, sempre observando quando um garoto ficou doente, e aí deram a oportunidade dele trabalhar. Logo em seguida ele ganhou uma posição permanente, e esse era o trabalho ideal para ele, devido ao amor que ele tinha com os números. Os preços vinham numa máquina chamada Taper Machine, foi até dessa máquina que surgiu a palavra Tape Reading, e ali ele escrevia o que ele lia numa lousa com giz para que seus clientes vissem os preços que estavam sendo negociados. Enquanto ele trabalhava nesse emprego, ele ficou tão fascinado com a forma com que os preços se movem, subindo e descendo, que ele começou a manter um pequeno caderno às suas anotações. Assim ele podia lembrar claramente todos os números e preço no final do dia. Escrevia esses dados no caderno e observava os padrões de movimentos de todos eles, fazendo ali como se fosse um replay de mercado dos dias modernos. Ele mantinha isso como seu próprio hobby e um projeto fora do seu trabalho como garoto do giz. Até esse ponto, Livermore ainda não havia feito nenhum trading, pois acreditava que precisava ter muito dinheiro para começar a participar. No entanto, foi enquanto ele trabalhava como garoto de giz que ele foi apresentado pela primeira vez a uma bucket shop. E o que seria a bucket shop? Eram lugares onde as pessoas se reuniam ali para poder fazer as suas operações. As bucket shops eram praticamente como se fosse uma casa de apostas. E você poderia apostar ali numa ação específica, dependendo se você acreditava que ela fosse subir ou cair. Você poderia fazer isso com pequenas quantidades de dinheiro e uma margem muito pequena. E a bucket shop
estaria tomando a outra ponta. Então, basicamente, seria o que acontece hoje em dia com as corretoras. As corretoras, através do RLP, fornecem liquidez para nós traders. As bucket shops faziam isso de uma forma ali um pouco mais informal. Livermore então decidiu que seria uma boa oportunidade para ele testar o seu trabalho e ver se as suas teorias sobre os preços realmente funcionariam no mercado. Ele verificaria o seu caderno, onde tinha registrado todas as figuras, padrões de movimento, preços, e em seguida decidiria quais negociações ele gostaria de fazer. Jesse começou a usar o seu sistema para fazer trading nas bucket shops durante a sua hora de almoço, e foi o primeiro lucro que ele fez, um pouco mais de 3 dólares. No entanto, não demorou muito para ele começar a ganhar um pouco mais do que o seu trabalho diário, mesmo trabalhando poucas horas ali no horário de almoço. Então ele decidiu abandonar isso tudo para se concentrar mais no seu hobby e virar um trabalho em tempo integral. Com 15 anos, Jesse já tinha feito $1.000 em negociações, o que é equivalente a cerca de $25.000 nos dias de hoje. Jesse começou então a se sair muito bem operando contra as corretoras, seguindo o seu próprio sistema. E uma por uma, as corretoras, as bucket shops que ele operava, começaram a proibi-lo de operar, afinal ele estava ganhando muito dinheiro em cima dessas casas. Ele teria que recorrer a usar um disfarce para poder continuar operando, mas o segredo não duraria muito tempo e eventualmente todas as bucket shops saberiam quem ele era e de qualquer maneira ele seria expulso dali. Ele foi banido de todas as lojas de Nova York. E aos 20 anos de idade, Livermore tinha acumulado seus primeiros $10.000. No entanto, isso foi drasticamente reduzido quando ele chegou aos 21 anos para $2.500, ou seja, ele perdeu ali cerca de 75% de todo o seu dinheiro. O seu sistema operacional tinha cerca de 70% de assertividade. No entanto, a maior parte das suas perdas vinha desnecessariamente quando ele não aderia ao seu próprio sistema, um problema que muitos traders precisam superar em algum momento da sua carreira. Ou seja, ele não seguia o seu próprio plano. Ele tinha um operacional totalmente assertivo que ele ganharia a maioria das vezes, mas quando ele saía desse operacional, ele acabava tendo prejuízos maiores do que ele deveria. Aos 21 anos, tendo sido banido de todas as bucket shops de Boston, Jesse pegou os seus $2.500 e decidiu se mudar para Nova York, para começar a negociar de forma legítima na Bolsa de Valores de Nova York. E não demorou muito para que ele ganhasse uma reputação, afinal ele era um grande vencedor, e logo depois ele perdeu o seu dinheiro novamente. Parecia que a sua fórmula vencedora só estava projetada para ganhar nas bucket shops e não em Nova York na bolsa oficial. Então ele foi para St. Louis para voltar a apostar nas bucket shops e aumentar o seu dinheiro novamente, afinal ele já tinha perdido quase tudo. Essa era uma nova cidade com novas bucket shops que ele ainda não era conhecido, então ele não seria ali expulso imediatamente, mas eventualmente ele foi reconhecido mais uma vez e foi banido de todas as lojas de St. Louis. Ao contrário de fazer como ele fez em Boston, de tentar se camuflar ali, ele começou a enviar outras pessoas operando no seu nome. Ele conseguiu ganhar dinheiro suficiente para fazer isso e voltar a negociar em Nova York. Apesar de ter começado a se destacar nos círculos de negociação, Livermore se tornou famoso pela primeira vez por suas negociações durante o Pânico de 1907. Foi durante esse período que ele conseguiu ganhar $1 milhão em um único dia. Ele fez esse dinheiro vendendo a descoberto enquanto o mercado desabava. No final do colapso, ele tinha $3 milhões. Nesse ponto, ele sabia que o mercado já estava indo de mal a pior e que era possível que se movesse ainda mais negativamente. Ele já havia decidido, entretanto, que faria o que pudesse para evitar que a crise ficasse ainda maior, quando recebeu um pedido do banqueiro JP Morgan, que estava montando um plano para tentar trazer o mercado de volta à saúde. Livermore admirava JP Morgan, então ele estava mais do que feliz em ajudar. Ele começou a comprar tantas ações quanto pudesse, o que também levou outras pessoas a tomar a mesma ação. Graças a isso, o mercado começou a se recuperar e muitas pessoas que seguiram o exemplo de Livermore também ganharam muito dinheiro. Como resultado disso,
em alguns círculos, Livermore foi marcado como um herói, mas é claro, ele também havia adquirido um novo nível de riqueza, o que significava que ele podia viver com luxo, desfrutando de coisas como iates, fazendo parte da elite, saindo para os clubes mais exclusivos e aproveitando a vida da cidade como um jovem rico e solteiro. Para manter esse estilo de vida caro, ele voltou a fazer ali os seus tradings. E há certos aspectos da abordagem, da negociação de Jesse Livermore que foram bem documentados. Uma das principais coisas era o seu desejo de trabalhar completamente sozinho. No entanto, em 1908, ele quebrou a sua própria regra de não aceitar conselhos de outras pessoas. Ele confiou em uma dica de um famoso trader de algodão. O comerciante de algodão disse a Livermore para continuar comprando algodão, o que Livermore fez contra seus próprios instintos. Mas, ao mesmo tempo, o trader e todos os outros estavam realmente vendendo no mercado, levando o preço a se mover fortemente contra Livermore. Como resultado disso, ele perdeu 90% de tudo que havia ganhado durante o colapso de 1907. Então Livermore, que tinha se tornado ali um grande vencedor, foi seguir a instrução de uma outra pessoa que só quis usar do dinheiro dele como provedor de liquidez e derrubou o mercado. Ao longo dos anos seguintes, as perdas de Livermore cresceram cada vez mais, até que finalmente ele acabou com uma dívida de $1 milhão e teve que declarar falência em 1915. Sem nenhum capital para poder voltar a negociar novamente, ele teve que pedir ajuda. Foi oferecido para ele apenas 500 ações para ele começar a operar, mas Livermore sabia que precisava jogar perfeitamente. Então ele passou 6 semanas apenas lendo o mercado, praticando ali o tape reading, antes de finalmente tomar a sua atitude e fazer a sua primeira operação. O resultado dessa negociação foi um sucesso e finalmente tinha uma participação maior para poder negociar novamente. Não é surpreendente, dada a montanha-russa que foi a carreira de negociação de Livermore. Nos próximos anos, ele conseguiu recuperar toda a sua fortuna, pagar as suas dívidas. Em 1917, os jornais relataram nas suas manchetes: menino impressionante marcando retorno nas operações de Wall Street. E falaram sobre o especulador jovem e astuto que fez e perdeu milhões no mercado financeiro e voltou a ganhar os seus milhões novamente. Em 1922, Jesse Livermore participou de uma série de entrevistas com Edwin Lafferty, e eventualmente essas entrevistas levaram ele a escrever o livro Lembranças de um Operador de Ações, que é um dos livros de negociações mais vendidos e respeitados de todos os tempos. O livro é uma biografia fictícia de Livermore e detalha seus altos e baixos da vida em seus investimentos. Acredita-se que o livro possa ser a verdadeira história da vida de Livermore, baseada nas entrevistas, mas alguns também acham que pode ser completamente inventado. O livro tornou-se muito popular e ainda é um dos livros de investimentos mais populares nos dias de hoje. Pouco tempo depois, Livermore decidiu mudar um pouco para um novo escritório para ter mais sigilo nas suas negociações. Livermore começou a notar certos padrões ocorrendo no mercado antes da crise de 1929, a grande crise dos Estados Unidos. Eles eram semelhantes aos que ele já tinha observado na crise de 1907. E confiante na sua intuição, ele começou a abrir operações de venda descoberto novamente, assim como ele já tinha feito na outra crise. Em certo momento, ele chegou a morar no seu escritório para poder fazer mais e mais operações, ficando ali a todo momento esperando o começo da grande queda. Claro, o jovem especulador Livermore estava correto, e ele teve um período mais bem-sucedido de trading de toda a sua vida. Ao final da crise, o patrimônio de Livermore era de aproximadamente 100 milhões de dólares, o que equivale no dia de hoje a aproximadamente 1,4 bilhões de dólares americanos. A maioria das pessoas perdeu dinheiro durante a crise, conhecida como a Terça-feira Negra. E depois de chegar nesse patrimônio de 100 milhões de dólares, no fim da crise de 1929, Jesse Livermore começou a perder rapidamente a sua fortuna. Não se sabe até hoje quais foram as verdadeiras razões ou como Jesse Livermore
perdeu essa fortuna, pois nunca foi divulgado. Sempre houve especulações, mas nunca chegaram a uma conclusão. Durante esse período, as coisas estavam extremamente instáveis na vida privada de Livermore. Isso incluía um divórcio de sua segunda esposa, que mais tarde atirou no seu filho. Livermore passou um tempo em Viena e conheceu a sua terceira esposa, Harriet Metz, cujo último marido tinha cometido suicídio. Os filhos de Livermore não gostavam de ficar perto dela, pois sentiam uma escuridão e sabiam que ela não os queria por perto. Eles chegaram a chamá-la de bruxa, e eventualmente Livermore teve que declarar falência pela terceira vez. Embora tivesse falido, ele ainda acreditava que poderia voltar a se recuperar como já tinha feito várias outras vezes. Mas após toda a pressão e tensão emocional de tudo que havia acontecido em seu trabalho e vida pessoal, era demais para suportar, e ele não conseguiu recomeçar. Outro fator contribuinte para não poder voltar a negociar em Wall Street foi que ele agora dependia do dinheiro de sua esposa e tinha se acostumado. Ele não tinha mais o mesmo impulso ou paixão de antigamente, e em 28 de novembro de 1940, Livermore foi encontrado morto no vestiário de Sherry Netherland Hotel, em Manhattan, com 63 anos. Ele tinha se matado tristemente. A história de Jesse Livermore é a de um trader altamente habilidoso, que entendeu como utilizar a análise técnica, o price action e o tape reading para operar com sucesso nos mercados. Isso levou a resultados fantásticos, dos quais todos podemos aprender como investidores e traders. No entanto, a sua queda no mercado financeiro foi causada por problemas que muitos traders também enfrentam. Ele não conseguiu evitar ser influenciado por sua vida privada e teve dificuldades em seguir suas regras e sistemas de negociação, o que teria ajudado a evitar muitas e muitas perdas. Agora, muitas dessas regras ainda são úteis nos dias de hoje. Eles poderiam nos ajudar a evitar algumas perdas que Livermore sofreu, ao mesmo tempo que esperamos nos aproximar do sucesso no mercado que ele teve. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é o começo de uma série que eu vou fazer chamado Lendas do Mercado Financeiro, trazendo para vocês conteúdo contando as histórias dessas pessoas que foram traders magníficos, espetaculares, mostrando ali detalhes da história deles. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, manda num grupo de traders, deixa o like, se inscreve no canal, um pequeno gesto da sua parte, mas que ajuda muito a gente. Muito obrigado e vejo você no próximo vídeo.